Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta, que nós iremos fazendo a leitura à medida que nós vamos prosseguindo. Meu objetivo é chegar até o final do capítulo, se Deus permitir. Atos, capítulo 2. Deixe-me dar aqui algum contexto para que a compreensão seja mais fácil. O Senhor Jesus havia ressuscitado e aparecido aos seus discípulos, e durante 40 dias esteve com eles, falando a respeito das coisas referentes ao reino de Deus. E nesse período prometeu a eles que haveria de enviar o Espírito Santo para que eles pudessem cumprir a ordem de ser testemunhas de Cristo até os confins da terra. Na verdade, ele ordenou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. E os discípulos, então, depois do Senhor Jesus ter feito essas promessas, ele subiu aos céus, sentou-se à direita de Deus. Os discípulos vieram para Jerusalém. Isso que eu acabei de descrever aconteceu em Betânia. Os discípulos voltaram para Jerusalém e estavam reunidos no cenáculo, no primeiro andar, do mesmo local onde Jesus havia celebrado a última ceia com eles. Provavelmente um imóvel que pertencia à mãe de João Marcos, que se tornou o point de encontro dos discípulos depois da ressurreição de Jesus. E eles estavam lá reunidos, havia cerca de 120 irmãos, juntamente com Maria, mãe de Jesus, e os 11 apóstolos. Foi feita a escolha de Matias para substituir Judas, e eles perseveravam em oração, aguardando o momento do cumprimento da promessa. E aí, então, é que nós nos deparamos com o registro da chegada do Espírito Santo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 4. Vamos ver, então, como Lucas registrou esse acontecimento. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Alguns pontos aqui a considerar. Primeiro, isso aconteceu no dia de Pentecostes, que era uma das 3 grandes festas dos judeus. Jerusalém estava lotada de gente. O judeu era obrigado pela lei de Moisés a vir de onde estivesse em Israel para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano, durante essas festas. Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa. E lá ele trazia seus dízimos, oferecia sacrifícios, se alegrava com sua família, depois voltava para casa. Isso aconteceu numa dessas festas, exatamente algumas semanas depois da festa da Páscoa, quando o Senhor Jesus foi morto e ressurgiu. O grupo, lemos aqui, estavam todos reunidos no mesmo lugar, está aí no verso 1, no mesmo lugar, que é aquele lugar que eu já mencionei para vocês, os 12 mais 120 irmãos, no cenáculo, que era o primeiro andar da casa de João Marcos, da mãe de João Marcos, provavelmente. Terceiro ponto aqui é que Lucas nos diz, no início do verso 2, que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. De repente. Ou seja, foi alguma coisa inesperada, porque eles não sabiam a hora. O Senhor Jesus tinha dito que mandaria o Espírito Santo, mas não disse quando. Não disse quando. E eles estavam, então, na expectativa. E o Espírito veio de repente, o que nos mostra que a gente não pode marcar reunião de avivamento, dizendo que o Espírito Santo vai ser derramado, ou que vai acontecer um grande fluir do Espírito Santo, porque não tem a agenda do Espírito Santo. Você não sabe quando ele vai vir, você não sabe quando ele vai atuar. Essa é a razão pela qual também os apóstolos nunca marcaram reunião de cura. Não tem reunião de cura marcada no Novo Testamento, mesmo que os apóstolos tivessem o dom de curar, porque eles não sabiam quando o Espírito Santo ia curar. Estar cheio do Espírito Santo não é dominar o Espírito Santo, mas ser totalmente dominado por ele, tomado por ele. É ele quem dita a agenda dele, não nós, não nós. Então, de repente, ele sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde ele vai. Veio de repente. Segunda coisa aqui, na maneira como aconteceu, é que diz aqui que veio do céu o som
e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eles não estavam nem orando, não estavam clamando, não estavam jejuando. A palavra assentados aqui, ela é usada para se referir ao reclinar-se à mesa durante as refeições. Que às vezes nós temos o quadro de um derramamento do Espírito, de pessoas agonizando em oração, clamando, jejuando, gritando, berrando, pedindo que Deus derrame seu Espírito Santo. De repente, quando estavam assentados, quando menos se esperava, o Espírito Santo desceu. Se você estudar a história da igreja, você vai ver a soberania do Espírito Santo em vir e atingir pessoas, às vezes regiões inteiras, quando menos esperado e quando menos buscado. Eu não estou dizendo que a gente não deva orar, mas nós devemos ser como o profeta Elias. A gente constrói o altar, põe a lenha, coloca o animal e a gente ora. Mas fazer fogo descer do céu você não pode. Nenhum pregador pode. Nenhum pregador pode fazer descer fogo do céu. Nós podemos orar, nós podemos pedir, nós podemos esperar. Mas é Deus quem faz isso soberanamente. Outra coisa aqui que nós lemos são os 2 sinais de que o Espírito Santo havia chegado. E o que nos surpreende é que o Senhor Jesus mandou que os discípulos aguardassem o Espírito Santo e ele não deu nenhum sinal do que haveria de acontecer. E não deu nenhum sinal. Ele disse apenas que no nome dele as pessoas haveriam de expelir demônios, haveriam de falar línguas estranhas, haveriam de curar os doentes. Mas quando o Espírito Santo veio, não aconteceu nenhuma dessas coisas a não ser a línguas e 2 coisas que não estava prometido, que era o som de um vento e língua de fogo sobre a cabeça. O que nos mostra que o importante não é o sinal em si, mas a comprovação que Cristo nos dá de que seu Espírito de fato está conosco. Esses 2 sinais que aconteceram, eles tinham um símbolo. Primeiro era o som de um vento, como um poderoso vendaval. Não houve ventania nenhuma, como às vezes as pessoas pensam. Lê o texto direito, ele está dizendo o som, como de um vento. Quem estava lá na casa, quando isso aconteceu, se soltasse uma pena de pato ou de galinha, a pena faria isso, ó, e cairia no chão, porque não tinha nenhum vento soprando. Foi o som, ouvir o som de um vendaval, de uma ventania. Quem já morou em casa que só tem telhado e que não tem forro, sabe quando o vento passa, não é? A gente ouve o barulho do vendaval. Foi o que aconteceu, o som de um vento. Não tinha vento soprando lá dentro. Não tinha vento soprando. Qual o simbolismo disso? A palavra para vento e a palavra para espírito é a mesma palavra no grego, pneuma, mesma coisa. Então, simbólico do Espírito Santo ter chegado com poder e autoridade. O outro sinal foram línguas, labaredas de fogo sobre cada um deles. Isso aí tem sido interpretado de muitas maneiras pelos estudiosos. Pode se referir à purificação do Espírito Santo, pode se referir à santidade do Espírito Santo, pode se referir ao juízo do Espírito Santo sobre a nação de Israel, já que havia profecias lá no Antigo Testamento de que a nação de Israel seria punida por Deus por um povo de língua que ele não compreendia, uma coisa que Paulo desenvolve em 1 Coríntios 14, eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas tem uma lida em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo vai dizer que as línguas são um sinal para o incrédulo, não para o crente, mas para o incrédulo, para mostrar que o Espírito Santo vem como juízo de Deus pela rejeição do seu povo. O vento e as línguas. E em seguida o efeito disso é que eles, verso 4, já estou no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo. Não é que eles não tinham o Espírito Santo, porque eles já eram crentes. Jesus disse a Pedro, você já está lavado. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Os discípulos já eram crentes. O que aconteceu é que eles agora foram cheios do poder do Espírito para poder cumprir a grande comissão, para poder atender aquilo que Jesus diz de serem testemunhas até o confim das terras, de todas as terras. Como resultado da plenitude do Espírito Santo, agora vemos, eles começaram, diz aí o verso 4, a falar em outras línguas. Essas outras línguas aqui, obviamente, são os idiomas das nações, era a linguagem humana. Nós vamos ver em seguida, havia uma multidão que vai compreender aquilo ali. Eles vão ouvir cada um no seu próprio idioma. Alguns dizem, então, o milagre foi que os discípulos falaram
línguas estáticas, coisa que ninguém entende, sem sentido, e o Espírito Santo interpretou no ouvido da multidão de acordo com o idioma de cada um. O problema é que o Espírito Santo não tinha descido ainda sobre a multidão, ele tinha descido sobre os apóstolos. Então o milagre foi na boca dos apóstolos e não no ouvido da multidão. O Espírito ainda haveria de descer sobre a multidão depois de Pedro terminar o seu sermão. Então eram idiomas. Quando o movimento pentecostal começou, Charles Fox Parham, quando a Agnes, a menina com quem tudo começou na escola dele, de profetas, em Kansas, e depois em Los Angeles, ela começou a falar em línguas, todo mundo começou a falar em línguas. O Parham disse que eram idiomas humanos e que, a partir daquele momento, os missionários não teriam mais necessidade de estudar, porque seriam capazes de falar em todas as línguas dos povos. A primeira interpretação do fenômeno das línguas no movimento pentecostal foi de que eram idiomas humanos. Isso feito pelo próprio líder do movimento. Não levou muito tempo para ele rever a posição, porque percebeu que não era assim que funcionava. Eles não conseguiam falar nos idiomas das nações. E foi então quando veio a interpretação de que as línguas eram língua de anjos. Ou seja, não há nada na terra semelhante. Não é uma língua falada entre os seres humanos. Quando, na verdade, pelo texto fica claro que é exatamente isso que estava acontecendo. Note também que diz aqui Lucas que eles passaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. Ou seja, do jeito que o Espírito Santo guiava. Nós não podemos ensinar pessoas a falar em línguas, como alguns pastores acham que podem. Nós não podemos induzir as pessoas a fazer isso, porque isso é de acordo com o que o Espírito Santo provê. A soberania do Espírito se reflete, ou então é muito evidente nesse fenômeno, de acordo com o que a gente está lendo aqui. E a busca desenfreada ou a busca sem limites e sem orientação por esse fenômeno e por essa experiência tem produzido falsas experiências, tem produzido gente desiludida, gente frustrada e gente que acaba saindo da igreja decepcionada porque acha que não é espiritual ou acha que não está cheio do Espírito Santo ou coisa dessa natureza. Mas se a gente observar bem o texto, nós vamos ver que tudo isso está debaixo da operação soberana do Espírito Santo. Quando tudo aquilo aconteceu, os discípulos entenderam que a promessa de Jesus havia sido cumprida. Eles estavam cheios do Espírito, tomados do Espírito Santo. Estavam guiados pelo Espírito, receberam aquela plenitude que havia sido prometida, como vai ficar claro no sermão que Pedro vai pregar em seguida. O resultado daquela plenitude é o sermão de Pedro, sermão que foi pregado e que eu quero falar com vocês daqui a pouco. Vamos ver, em segundo lugar, a reação dos habitantes de Jerusalém quando aconteceu Pentecostes. Olha a reação da multidão, de 5 a 13. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? São os partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponte, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, pois, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Note aqui os seguintes pontos. Primeiro, a descrição que é feita da multidão, a partir do verso 3. Diz que lá em Jerusalém estavam habitando judeus piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Aquilo que eu expliquei no início. Era a festa do Pentecostes. Judeus que tinham vindo de todas as nações, chamadas da dispersão, de todas as 5 províncias do Império Romano. Jerusalém estava lotada de pessoas, lotada de pessoas. A reação deles foi dupla. Quando eles ouviram aquele som, aquela voz, 2 reações. Afluiu todo o povo, lemos aí no verso 6, e a pergunta é, porque Lucas ele está descrevendo muita coisa em poucas palavras. Nós lemos que eles estavam numa casa, e de repente aflui uma multidão que tinha pelo menos 5, 6 mil pessoas, para ter uma conversão de 3 mil. Então, onde foi que isso aconteceu? Porque na casa não dava. Então, alguns acham que quando
os discípulos começaram a falar cheios do Espírito Santo, eles saíram e foram até o átrio do templo, que é o único lugar em Jerusalém que caberia uma multidão dessa. E foi a primeira marcha para Jesus da história. Eles foram falando em línguas para o átrio do templo e afluiu uma grande multidão. Então, a partir do verso 6, provavelmente já o cenário é outro, já não é mais a casa onde o Espírito Santo desceu, mas esse lugar lá que é provavelmente o local que caberia em Jerusalém essa quantidade de pessoas. E eles estavam perplexos, porque eles identificaram que os discípulos eram todos galileus, eles não entendiam como é que eles estavam ouvindo os galileus. Os galileus era na extremidade norte da Palestina, era o povo que tinha mais contato com os gentios, era o povo que o pessoal de Jerusalém via com desprezo, tanto é que quando eles souberam que Jesus era da Galileia, alguém perguntou, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então, os galileus eram mal vistos ou desprezados. Todo mundo viu que era galileu e disseram assim, como é que eles estão falando outros idiomas? Eles mal falam o idioma deles, né? Como é que eles vão conseguir falar outros idiomas? E estavam perplexos com relação àquilo ali. Outros, porém, zombavam dizendo, estão embriagados. Alguns interpretam isso aqui para justificar que quando o Espírito Santo vem, você age como bêbado. Você cai no chão, você rola, você dá salto para trás, você sobe o pau de sebo. Já vi vídeo de pastor dizendo isso, né? Subindo no pau de sebo diante da igreja, porque está dizendo aqui, né? Zombando, dizendo estão embriagados, porque eles estavam agindo, né? de maneira completamente estranha. De jeito nenhum, é só ler o texto. O que espantou a multidão é que eles estavam falando coisas que eles não entendiam. Uma parte entendeu, outra parte não entendeu. A parte que não entendeu dizia, é bêbado. Vocês já ouviram conversa de bêbado, não é? Ninguém ouve nada, ninguém entende nada do que ele está dizendo. Então foi por isso que eles disseram, estão bêbados. Não é porque eles estavam se comportando como bêbado, como alguns acham que se o Espírito Santo vier numa reunião, vai ter todo tipo de manifestação. Eu sempre digo, eu acho que o fruto do Espírito é domínio próprio, está lá em Gálatas. Que quanto mais cheio do Espírito a gente for, mais humano a gente vai ser. Mais parecido com o normal a gente vai ser, e não o contrário. E não o contrário. Então, é isso aqui a reação da multidão, não é? E, em seguida, você tem o sermão de Pedro. Agora nós vamos ver o sermão de Pedro, que foi o resultado direto daquilo que tinha acontecido. Eles estavam aguardando, de repente veio o Espírito Santo, ouviram o som do vento, as labaredas apareceram na cabeça de cada um deles, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar nos idiomas das nações ali reunidas. Questionamento da multidão, o que é que isso quer dizer? Pedro se levanta para responder. Vamos ler do verso 14 até o verso 21. Então se levantou Pedro com os 11. Um detalhe. Pedro mais os 11 igual a quanto? 12. Quer dizer que Matias era realmente o 12º apóstolo, né? Porque alguns acham que era Paulo e que a igreja se precipitou. Mas para Lucas, que escreveu o evangelho, que escreveu esse livro, estava certinho, porque é Pedro e os 11. Então, 12, fechou. Matias, de fato, é o substituto de Judas e não Paulo, né, como alguns acham. Era, de fato, Matias. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O sermão dele é maior, nós vamos por partes, né? Vamos começar aqui com a explicação que Pedro dá do que é que tinha acontecido. E aqui ele começa dizendo, no verso 14, Pedro se levanta com os 11, erguendo a voz, advertiu, exortou a multidão nos seguintes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentem nas minhas palavras. Aí ele começa
argumentando, dizendo: esses homens não estão bêbados, são só 9 horas da manhã. Um argumento que valia naquela época, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o pessoal já fica bêbado a partir das 5 horas da manhã. Mas naquela época, ninguém se embriagava antes das 9 horas da manhã. Eles não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. E aí ele diz o que é que está acontecendo. Verso 16: o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí Pedro começa a pregar o primeiro sermão cristão, cujo título é Isto é Aquilo. Não é? É o primeiro sermão cristão, o título é Isso é Aquilo. Isso que vocês estão vendo é aquilo que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele cita a profecia de Joel. E quando ele cita, algumas coisas são importantes de você perceber aqui. Primeiro, Pedro estava entendendo que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes era o cumprimento de uma profecia. Ou seja, é um momento histórico. É um momento único na história da redenção. O dia de Pentecostes, ele faz parte dos atos salvadores de Deus na história. E ele é tão importante quanto a ressurreição de Cristo e a morte de Cristo. Faz parte desse conjunto de atos cristológicos que inauguram a igreja e a nova dispensação, a nova administração da aliança. Então, num sentido, o dia de Pentecostes não se repete. Ele não tem como você replicar o dia de Pentecostes, porque ele é o cumprimento de uma profecia. Isso é aquilo, é o cumprimento daquilo que foi dito. E em seguida Pedro ele cita Joel com uma alteração. Se você abrir lá em Joel 2:28, você vai ver que Joel diz assim: e acontecerá que depois, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro, quando cita, ele altera, e ele diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Qual foi a alteração que Pedro fez? Em vez de citar ipsis literi Joel, ele disse nos últimos dias. Ele introduziu a expressão últimos dias. E acontecerá que nos últimos dias, o que Pedro está dizendo é que a descida do Espírito Santo inaugura os últimos dias. Os últimos dias já começaram desde o dia de Pentecostes. Nós estamos vivendo os últimos dias e que vão até a vinda do Senhor Jesus, como Pedro vai dizer aqui, quando ele cita, né, o resto da profecia de Joel. Joel vai falar dos sinais que prefiguram a vinda de Cristo. A lua, o sol, as estrelas, sangue, fumaça, tudo isso que não aconteceu no dia de Pentecostes, mas vai acontecer na vinda de Cristo. Os últimos dias é o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Eu sei que você já foi ensinado diferente, não é que os últimos dias ainda estão para acontecer. Não, nós estamos vivendo os últimos dias desde o dia de Pentecostes. É por isso que Pentecostes, no sentido, ele não se repete, porque ele marca o início dos últimos dias. Bom, os últimos dias chegaram. Em que sentido, então, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes é distinto da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Nós cremos que no Antigo Testamento o Espírito Santo estava nos crentes, habitava nos crentes, regenerava os crentes, mas ele concedia dons e habilidades especiais a juízes, profetas, reis, libertadores, mas agora é sobre toda a carne. Velhos, crianças, homens e mulheres profetizarão, terão sonhos, terão visões, alguma coisa que era exclusivo de alguns líderes do Antigo Testamento, passa a ser agora a possessão, a graça derramada sobre a igreja de Cristo. A profecia, segundo os judeus, os rabinos judeus, havia cessado em Israel com Malaquias. Então, no período do Segundo Templo, o período intertestamentário, não surgiu profeta. E é por isso que nesse período muita ênfase foi dada aos anjos como emissários de Deus, uma vez que você não tinha mais profetas. É nesse período que surgem os apocalipses, os apócrifos que falam de visões de anjos, Enoque, por exemplo, como o segundo livro de Enoque, Ascensão de Moisés e tantos outros, né, apócrifos que a gente não aceita. Mas agora Pedro diz, está se cumprindo a profecia que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. A profecia voltou ao povo de Deus. E, de fato, profetizaram, né? Paulo profetizou, Pedro profetizou, e essas profecias estão escritas aqui no Novo Testamento para bem da igreja por todas as épocas. O Espírito seria derramado sobre todos, a profecia seria restaurada, e esse período seria terminado
com a vinda do Senhor Jesus, como está no verso 19. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Nada disso aconteceu no dia de Pentecostes. É porque Pedro está vendo os dois eventos como se fosse um. Ele está falando dos dois eventos como se fosse um. Derramamento do Espírito, marcando a chegada dos últimos tempos, dos últimos dias, e a vinda de Cristo em glória, marcando o seu encerramento. Nesse período, durante esse período, verso 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos vivendo os últimos dias em que nós proclamamos o Evangelho no poder do Espírito, e quem invocar o nome do Senhor Jesus em resposta à pregação, esse será salvo. É o tempo dos gentios, é o tempo do Espírito levantar e abençoar a pregação do Evangelho a todos os cantos da terra. Isso define a nossa missão. Isso faz com que a gente entenda onde nós estamos no projeto de Deus, no plano de Deus. Isso é uma resposta também para a sua vida, em termos, por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? Qual a razão de ser da minha existência? Tudo isso tem a ver com essa visão macro que Pedro dá aqui da história da redenção a partir da chegada de Pentecostes. Então, terminada a explicação, no sermão de Pedro, ele explicou o que era que tinha acontecido, era o cumprimento escatológico da promessa de Joel, que era esperada pelos judeus para durante o reinado messiânico. O segundo ponto do sermão de Pedro é que eles tinham matado a Cristo. Veja do verso 22 até o verso 23. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não fosse possível, fosse ele retido por ela. Vamos só ver aqui o 22 e o 23. Pedro agora se vira para a multidão e diz: vocês mataram Cristo. Isso que vocês estão vendo, a descida do Espírito Santo, aconteceu porque vocês, primeiro, siga o raciocínio de Pedro, vocês rejeitaram Cristo, vocês o mataram, como ele diz aqui. Ele era um homem aprovado por Deus, autenticado pelos sinais e prodígios que ele fez no meio de vocês. Vocês, mesmo assim, o rejeitaram, mesmo sabendo que ele era da parte de Deus. Vocês o mataram, como diz o verso 23, cumprindo o determinado desígnio e presciência de Deus. É um dos vários versículos do Novo Testamento onde você tem a soberania de Deus e a responsabilidade humana no mesmo versículo, sem tentativa de explicação. Segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vocês o mataram. Quer dizer, se foi pelo desígnio de Deus, que conhece todas as coisas, como é que Pedro podia acusar os judeus, já que havia sido determinado por Deus? Ele coloca as duas coisas no mesmo versículo. E o segredo é esse: não tente separar o que Deus uniu. Se você não entende como é que funciona a soberania de Deus, não tente resolver o problema eliminando da Bíblia, porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir separar esses gêmeos no nascimento. Eles estão unidos de maneira inseparável. A soberania de Deus, responsabilidade humana. Os judeus rejeitaram e mataram Cristo. E fizeram isso porque Deus havia designado, decretado antes da fundação do mundo. Sem que isso tire a responsabilidade dos judeus. Sem que isso tire a responsabilidade deles. Segundo, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, e vocês o mataram, e crucificando por mãos de iníquos, através de Pôncio Pilatos, conforme Deus havia determinado. Terceiro ponto, agora você está seguindo o raciocínio de Pedro aqui. Primeiro ele disse o que era. Segundo, ele acusou os judeus de terem matado o Messias, conforme Deus havia determinado. Mas agora ele introduz o ponto central da mensagem dele, que é o que Pentecostes significa, é que Deus o ressuscitou dos mortos. Deus o ressuscitou dos mortos. Aqui é uma parte mais extensa, mas nós vamos ver se a gente sumariza. Verso 24. Ao qual, porém, vocês mataram, porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção.
Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Até aqui, verso 28, nós vamos ver em seguida como é que Pedro vai agir aqui. Ele vai começar a falar agora da ressurreição de Jesus, e ele afirma que Deus ressuscitou a Jesus e diz que isso era o cumprimento de uma profecia. Ele está citando aqui a palavra de Davi, a partir do verso 25, que é o Salmo 16, de 8 a 11. Davi diz assim: diante de mim via sempre o Senhor. Ele está à minha mão direita para que eu não seja abalado. Meu coração se alegrou, minha língua exulta, minha própria carne vai repousar em esperança, está falando da morte. Não permitirás que deixarás a minha alma da morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, Pedro interpreta isso aqui dizendo, Davi está falando da ressurreição do Messias. Deus o livrou das garras da morte, e Deus o ressuscitou dentre os mortos, o seu corpo não apodreceria no sepulcro. Não deixarás a minha alma na morte, e nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Veja a interpretação que Pedro faz desse salmo aqui no verso 29 em diante. Irmãos, nós estamos vendo a interpretação do Antigo Testamento por autores do Novo Testamento, pelos apóstolos. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e seu túmulo permanece entre nós até hoje. Em outras palavras, Davi não está falando dele, quando ele diz, você não vai deixar, Senhor, minha alma na morte, e nem o meu corpo vai apodrecer. Porque Davi foi sepultado e apodreceu. A sepultura dele está aqui em Jerusalém. Então ele está falando de outra pessoa. Verso 30. Sendo, pois, profeta, Davi era profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono para todo sempre. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ou seja, Davi tinha uma promessa de Deus, que um descendente dele haveria de se assentar no trono de Israel para sempre. Ora, para fazer isso, ele tinha que ser imortal. Alguém que venceu a morte e ficasse vivo para todo sempre. Não era o próprio Davi, está sepultado, enterrado e apodrecido. Mas teve um descendente de Davi, que é exatamente Jesus Cristo, que vocês acabaram de matar. Ele ressuscitou dos mortos para cumprir a promessa de Deus feita a Davi, de que um descendente dele se assentaria no trono de Israel para todo sempre. Jesus se assentou no trono de Israel, ele se sentou no trono do universo. Quem pode o maior, pode o menor. Então ele está sentado no trono do universo, portanto no trono de Israel. Ele não foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Depois de ter apelado para o testemunho da Escritura, veja como ele está argumentando. Ele primeiro argumentou a partir da Escritura. Isso aqui é cumprimento de profecia. Em segundo, ele diz, nós somos testemunhas. Aqui a partir do verso 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Nós vimos, todos nós, era ele e os 11 que ali estavam, que haviam sido escolhidos exatamente nessa base. Para ser apóstolo, tinha que ter sido chamado pessoalmente por Cristo e ter visto Cristo ressurreto. Nós somos testemunhas, nós vimos o Senhor Jesus, ele ressurgiu de entre os mortos. 3 testemunhas. Primeira, as Escrituras. Segunda, os próprios apóstolos. E terceira, o Espírito Santo. Porque Davi, verso 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, aquela que Joel mencionou, derramou isso que vides e ouvi. Porque Davi não subiu aos céus, ele volta a citar a Escritura, mas ele mesmo declara, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Na lei judaica, o testemunho de 3 pessoas estabelecia a verdade. Pedro aqui está seguindo o protocolo da época. Ele diz aos judeus, vocês mataram Cristo, mas ele está vivo. 3 testemunhas. Primeiro, as Escrituras. O Salmo 16. O Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Primeira testemunha, as Escrituras. Segunda testemunha, nós, apóstolos, nós vimos o Senhor Jesus. Terceira testemunha, o Espírito Santo. Porque quando Cristo ressuscitou, sentou-se à direita do Pai,
ele recebeu do Pai o dom do Espírito e derramou o Espírito no dia de Pentecostes. Então, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes é a terceira testemunha. Deixa eu contar aqui uma ilustração tirada do Antigo Testamento para a gente entender bem o argumento de Pedro aqui. José, ele foi traído e vendido pelos seus irmãos. E ele foi como escravo ao Egito. E os irmãos trouxeram a notícia para o seu pai Jacó de que uma fera o havia tomado e devorado. Trouxeram, inclusive, a túnica de José manchada de sangue. Jacó estava convencido da morte do seu filho José. Mas José, lá no Egito, pela graça de Deus, se tornou governador do Egito. Revelou-se a seus irmãos naquele episódio da fome em que eles foram comprar mantimento no Egito e disse: voltem e tragam meu pai para morar aqui. E vocês vêm também com a família de vocês, porque vai ter muita fome ainda, aqueles 7 anos de fome. E com os irmãos, filhos de Jacó, ele mandou carruagens cheias de mantimento, roupa, ouro, pedra preciosa, prata. Quando a caravana chegou lá em Canaã, onde o velho Jacó habitava, os irmãos disseram: José está vivo. José está vivo. E diz lá que Jacó não acreditou. Mas quando ele viu as carruagens, ele disse: meu filho vive e é governador da terra do Egito, está exaltado na terra do Egito. Irmãos, nós não estamos vendo o Senhor Jesus exaltado à direita de Deus, mas ele mandou o Espírito Santo para nos dar certeza de que ele está exaltado à direita de Deus. É isso que Pentecostes representa. Pentecostes não é sobre o Espírito Santo, mas sobre o Cristo exaltado. Ele recebeu do Pai e derramou aquilo que vedes e ouvis, diz Pedro, àquela multidão. E ele termina então o sermão dizendo, olha, veja a conclusão do sermão de Pedro no dia de Pentecostes, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Muita gente pensa que Pentecostes é sobre o Espírito Santo, não é? É sobre dons. Não. Pentecostes é sobre Cristo estar exaltado à direita de Deus, ter ressuscitado dos mortos. E Ele é o Senhor e tem todo o poder no céu e na terra. Ele enviou o Espírito Santo como prova disso. O Espírito Santo, irmãos, não se glorifica. Todo o movimento que gira em torno da pessoa do Espírito Santo provavelmente não é do Espírito Santo, porque ele glorifica a Cristo. Você quer saber se você está cheio do Espírito Santo? Não é o quanto de dons espirituais você tem, mas o quanto de Jesus você tem na sua vida. O quanto Jesus é glorificado e honrado na sua vida. Pedro termina o seu sermão com uma aplicação bem cristológica, não é? Estejam absolutamente convencidos que esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. É para isso que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Qual foi o efeito do sermão de Pedro? Está aí do verso 37 até o verso 41. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. A primeira observação é que depois que o Espírito Santo foi dado, Pedro precisou de um sermão para ganhar 3.000. Hoje nós precisamos 3.000 sermões para ganhar um. Então alguma coisa está errada, não é? Conosco. Ouvindo essas coisas, o coração deles se compungiu. E aí eles perguntaram: o que faremos, irmãos? Notam qual foi o movimento? Foi do povo para o pregador. Ao contrário do que é feito hoje. Dê uma chance a Jesus, levante sua mão, né? Venha para frente, pega seu amigo pelo braço, traga à frente. Quando a palavra de Deus atinge o coração das pessoas, eles é que vão dizer: o que faremos, irmãos? O coração está compungido. Spurgeon nunca foi de fazer, também não estou dizendo que não pode ser feito, estou contando um fato histórico. Spurgeon nunca fez apelo, mas ele batizava anualmente centenas de pessoas na sua igreja. Spurgeon é
o maior pregador, considerado o príncipe dos pregadores, né? Batista reformado lá de Londres, da Catedral Metropolitana. Mas aí apareceu Charles Finney, com a inovação chamada o Banco dos Ansiosos, onde ele convidava as pessoas a vir à frente, tomar uma decisão e tudo mais. Spurgeon morreu, e aí os seus diáconos escolheram um novo pastor, que era da linha de Finney. E o pastor, no primeiro domingo lá na igreja, no Tabernáculo Metropolitano, depois de pregar, ele fez um apelo para as pessoas virem à frente, aceitando Jesus. Os diáconos não gostaram. Na segunda-feira, reuniram com o pastor Spurgeon, o pastor, lá no seu nome, discípulo de Finney, disseram: pastor, nós aqui não temos esse costume de fazer apelo para as pessoas, não é? Aí ele disse: por que o senhor está fazendo isso? Ele disse: porque eu acredito que a gente tem que bater no ferro enquanto ele estiver quente. Aí um diácono velho disse assim: se Mr. Spurgeon tivesse vivo, ele diria que se o ferro foi aquecido pelo Espírito Santo, estaria aquecido até na segunda-feira seguinte, quando as pessoas iriam procurar o pastor Spurgeon para poder ter orientação a respeito da vida espiritual. Eu não tenho problema com fazer apelo, meu medo é contra a apelação. Quando Pedro pregou no poder do Espírito Santo, que aplicou a Escritura, convenceu as pessoas, elas se compungiram no coração e elas mesmas disseram: eu quero crer, o que é que eu faço? Como é que eu entendi agora que nós matamos o príncipe da vida, que nós cometemos um grande pecado diante de Deus? Aí você está diante realmente de uma obra extraordinária, verídica e genuína do Espírito Santo. Em vez da gente tentar forçar conversões. O Billy Graham, né, ele foi famoso pelas suas cruzadas, ele gostava de fazer conversão. Muita gente se converteu através do sistema de apelos do Billy Graham. Ele conta que uma vez ele estava no avião, sentou um homem bêbado ao seu lado, que olhou para ele e disse: o senhor é o Billy Graham? Sou eu. Eu não sei imitar bêbado, desculpa. Senhor é o Billy Graham? Ele disse: sou eu. Ele disse: foi o senhor que me converteu. Aí Billy Graham disse: foi mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, você não estava assim não. Né? Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas. A multidão compungiu-se e perguntou: o que faremos? A resposta de Pedro: arrependam-se de vocês terem crucificado o Messias, de terem rejeitado a ele, arrependam-se dos seus pecados, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. O batismo em nome de Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ele menciona só Jesus, porque é Jesus que estava em evidência aqui, mas o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo seria uma prova externa de que eles ali reconheciam que Jesus era o Messias. Eles fariam isso para remissão de pecados, não que o batismo salvasse, mas conversão e batismo andavam juntos naquela época, porque quem fosse se batizar não tinha dúvida de que ia se batizar porque cria da maneira certa em Cristo. Só depois, com o andar da história da igreja, é que outras interpretações apareceram e a gente faz um espaço entre a pessoa crer e a pessoa ser batizada. Mas naquela época era tudo uma coisa só. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito aqui não é o dom de línguas, mas é o Espírito como um dom, como uma dádiva de Deus. Ele será dado a vocês quando vocês se arrependerem e forem batizados em nome de Jesus. E diz que a promessa é para os filhos, para todos os que ainda estão longe, pensando em missões, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aqui nós estamos diante de mais uma doutrina bíblica importante. Ninguém se torna crente a não ser por convite. É Deus que chama. E Deus chama de maneira irresistível. E ele, para chamar, ele usa a pregação. As pessoas perguntam: por que pregar então, se é Deus quem chama? É que Deus usa a pregação para poder chamar. Aqui vocês estão vendo isso aqui. Pedro pregou e disse que o dom do Espírito Santo seria para todos aqueles a quem Deus chamasse através da pregação. Aqueles 3.000, a multidão certamente era maior. Aqueles 3.000 naquele dia foram chamados irresistivelmente pela graça de Deus, pela exposição da palavra no poder do Espírito Santo. Por isso eles vieram voluntariamente perguntando: o que é que a gente faz para se tornar cristão? E foram batizados naquele dia, diz aqui, 3.000 pessoas. Que coisa maravilhosa. E agora chegou no versículo que era, no texto que era o texto de hoje, né? Que eu acabei demorando. Como viviam os convertidos? Versos 42 a 47. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão, nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aqui você tem a descrição da primeira igreja, a primeira igreja batista de Jerusalém. Certo? Vocês têm uma descrição da primeira igreja batista de Jerusalém. Olha as marcas. Primeiro, perseverança. Na doutrina dos apóstolos, eu tenho tudo relacionado aqui, deixa eu pegar aqui e ficar mais fácil. Na doutrina dos apóstolos, então, perseverar na doutrina dos apóstolos, quer dizer, eles não somente vinham escutar, mas obedeciam e continuavam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, quando tinha reunião, eles estavam lá, não eram como os desigrejados de hoje, não tinha desigrejado naquela época. No partir do pão, que provavelmente se refere à ceia do Senhor, e nas orações, quando eles se reuniam para orar. Estavam todos engajados, eles perseveravam nisso. Era uma comunidade que estava unânime, fazendo essas coisas que a gente chama de meios de graça. Segunda característica, em todos havia temor, no bom sentido, não é medo, mas um respeito, um amor temente, reverente a Deus, por ter manifestado a sua glória de forma tão grandiosa. Terceiro, estavam juntos e tinham tudo em comum, aí do verso 44 a 45, a ponto de venderem propriedades para poder suprir as necessidades de quem estava passando fome. A quarta característica, aí no verso 46, a unanimidade no templo, de casa em casa e nas refeições comuns, a igreja junta. Outra característica do verso 47, louvando a Deus e, como resultado, contando com a simpatia de todo o povo. Quando uma igreja é viva, quando uma igreja vive isso aqui, ela vai contar com a simpatia do povo. O povo vai olhar e vai dizer, vejam como eles se amam. Jesus disse, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quer que a igreja cresça? Métodos são bons, planejamento é muito bom, mas é uma igreja viva, é a vida dos crentes, a maneira como vocês se reúnem, vivem, que vai atrair as outras pessoas. O mundo está precisando de comunidades assim, de gente assim, que estavam unânimes no mesmo propósito. Diz aí que Deus, veja o final aqui do versículo, verso 47. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus todo dia salvava pessoas. Todo dia chegava gente nova na igreja de Jerusalém. E por quê? Por conta dessa vida comunitária que nós lemos aqui. Eu termino perguntando o que é que isso tudo tem a ver conosco, não é? Nós podemos tirar tantas lições. Eu quero primeiro fazer uma ressalva aqui que é muito importante. Existe um sentido em que isso aqui não pode ser replicado hoje. Não pode ser replicado hoje. Porque nós estamos num período, nós estamos aqui na transição da antiga aliança para a nova. Nós não temos mais apóstolos que gerenciaram essa transição. Então, o dia de Pentecostes em si foi um evento único na história da redenção. Ele vai ter desdobramentos entre os samaritanos, entre os gentios, Atos 10, samaritanos, Atos 8, os gentios, Atos 10, e os discípulos de João Batista, Atos 19. É como você pegar uma pedra e soltar na superfície lisa de um lago. Ela cai e ela forma ondas. Pentecostes foi aquele ato inicial que transbordou para alcançar samaritanos, gentios e até os confins da terra. Então, nós não precisamos de uma repetição de Pentecostes, porque o Espírito Santo já está entre nós. O que nós precisamos é ser cheios desse Espírito Santo. Nós precisamos entender a palavra de Deus, como Pedro fez aqui, interpretar corretamente e aplicar a palavra de Deus. O segredo do crescimento da igreja em Atos é a palavra de Deus, é a pregação da palavra de Deus. É através dela que Deus chama e através dela Deus ia acrescentando todos aqueles que iam sendo salvos. Essa vida comunitária aqui tem encantado muita gente nos 2000 anos de história da igreja. Por exemplo, os Quakers, os Amish, são grupos que olharam para isso aqui e disseram, a vida comunitária, isso aqui é o modelo de vida comunitária que Deus quer que a gente viva. Venderam todos os bens, compraram propriedades e vivem em conjunto. Grandes fazendas só de Amish, Quakers,
isolados do mundo com a sua própria cultura, sua própria escola, eles vivem lá, se casam entre si e tudo mais. Se você prestar atenção, esse modelo aqui, ele não é replicado mais adiante. O que aconteceu com esse modelo? Todo mundo vendeu o que tinha para ajudar os necessitados. Por quê? A igreja tinha 120 membros, de repente cresceu para 3.000. E muitos desses que vieram eram peregrinos de outras nações, não tinham residência em Jerusalém, não tinham trabalho em Jerusalém. Eles tinham que sobreviver às custas de quem? Da igreja. Então a igreja meteu a mão no bolso, quem tinha propriedade vendeu para poder atender esses irmãos. Parece bonito, de fato é. Mas quando teve uma seca, quando veio uma grande fome, logo depois, o que o apóstolo Paulo teve que fazer? Passar por todas as igrejas para fazer uma coleta para atender os irmãos pobres da Judeia. Porque a igreja tinha esgotado os seus recursos. Tanto é que nas cartas que eles escreveram para as igrejas, eles nunca recomendam esse tipo de coisa, esse modelo de vida comunitária onde ninguém tem o que é seu. Em outras palavras, estou dizendo que a Bíblia não recomenda o socialismo. Estou dizendo isso aqui. Não recomendo, tá? Também não vou dizer que recomendo o capitalismo, mas socialismo com certeza não, porque não funciona. Não funciona, não funciona. Então, a gente tem que pegar os princípios que estão aqui e aplicar. Amor entre nós, perseverança na doutrina, participação nas orações, vida engajada com os membros da igreja em amor, fidelidade à palavra de Deus, doutrina dos apóstolos, não novas revelações, doutrina dos apóstolos, e todos eles já morreram, tá? Já morreram, e a doutrina deles está aqui na Bíblia. Isso faz uma igreja saudável e crescente. E é isso que a gente quer. E é isso que eu oro que Deus faça de vocês também. Uma igreja abençoada, bíblica, fundada na palavra de Deus, fiel à doutrina, vida de oração, de amor, e que continue a ser essa bênção que essa igreja é. Amém? Vamos orar? Obrigado, Pai, que teu Filho enviou o Espírito. Te damos graças que ele está sentado agora à tua direita, intercedendo por nós, administrando o correr da história, até a sua vinda encerrando os últimos tempos. Dê que nós sejamos achados fiéis, que sejamos como uma igreja descrita aqui, nesses versos, para a tua glória e para o teu louvor. É o que pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, irmãos.